E tá começando mais um episódio do nosso querido quadro, O Pai Nosso, Daniel Quadrado. Amém, querido. Um prazer estar de novo aqui. Depois da semana passada, estrondosa audiência e bênção de você com a Eli semana passada. Meu amo aquela mulher. Coitado, tá sozinho aí. Mas vamos retomando, né, Dan? Tem que a vida continua, né? Vamos Mesmo pra ela cima. estando em Brasília. Tá em Brasília. Beijo, linda. Tchau. Vamos para cima e vamos dar continuidade nossa oração do Pai Nosso, irmão, que é tão profunda, né? Meu Deus. A gente tem conversado bastante sobre ela, mas é uma fagulha, Vem um só tem pouquinho muito mais. Tem muito mais ainda para ser conversado. O Senhor vai falar hoje. Fale conosco, em nome de Jesus. Vamos ler o Pai Nosso para começar de novo? Vamos ler. Sempre o Pai Nosso. Gente, você que tá aí online, não saia, tá? A tendência é que melhore com o tempo. Deus começa falando um pouquinho, depois história. Então não sai no meio do vídeo. E curte, compartilha. Mais gente tem que ver. Chama a galera, marca aí gente que você acha que precisa assistir, que Deus vai falar com essas pessoas. Legal. Mesmo na madrugadona aí, tem a palavra de Deus para sua vida, com certeza. Amém. Vamos lá. Mateus 6, para a gente começar de novo, falando do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, Oh, aleluia. santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Aleluia. Amém. Jesus Cristo. Amém. É isso. Só para dar uma lembrança rápida, né? Nós vimos que até agora a importância da oração. De qual vídeo que é? Sétimo? Sexto? Esse é o parte 6. Parte 6. Falamos bastante já. E aí a gente viu que nossa relação com Deus é uma relação próxima de paternidade, de um Deus amoroso que nos recebe. E o Pai que é nosso, Ele está nos céus, quer dizer que Ele está numa outra realidade, num outro nível. Que Ele manda em tudo. Ele é o que comanda, então a gente para de exigir de Deus alguma postura, porque Ele é Deus. Quem sou eu, né, para dar ordem Quem para Ele? somos nós? E aí, o que mais que a gente começou a falar? E aí, santificado seja o teu nome, foi a última vez. A gente falou de santidade e falou da importância da gente, como a gente comentou semana passada, são 3 afirmações que têm mais relação com Deus e tem mais 3 afirmações que têm mais relação com o homem. Então, essas 3 relações, mas é interessante que as relações que a gente para Deus não é o desejo que Ele seja santificado o nome, não que eu fico só desejando, mas eu tenho proatividade com isso. É verdade. Eu tenho a minha responsabilidade humana. Apesar de sermos salvos pela graça, nós temos a nossa responsabilidade de buscar e resplandecer. Isso, e o nome de Deus vai ser cada vez mais santo na medida que eu permito que o Espírito Santo seja cada vez mais real e reine na minha vida. Amém. Então, a mesma coisa que a gente falou semana retrasada, sobre ser agente de santificação do nome de Deus. A gente também vai falar um pouco hoje sobre a importância do venha a nós o vosso reino, que o Senhor fale conosco, da importância desse tema. Amém. Então, antes de falar do reino de Deus, ele clama para vir a nós. É um desejo, não só, então, eu não fico esperando, almejando, como eu, por exemplo, desejo que o São Paulo ganhe um título. Eu não desejo isso, não. Eu desejo, mas eu não faço nada por isso para acontecer. Eu não sou nem sócio torcedor, eu não faço nada. Então, por conta disso, é um desejo distante. E não é só um desejo, uma coisa que está no meu coração. Mas as coisas do Pai Nosso, as coisas pertinentes a Deus, não fica só no meu desejo. Eu tenho uma postura proativa. Uma responsabilidade, né? Responsabilidade para que o reino, para que venha a nós o reino dele. Maravilha. Beleza, Dani? Gente, primeiro então de tudo, para a gente começar a falar do reino de Deus, você tem que entender o que é o reino de Deus. O que é, o que significa reino de Deus. Deus, ele não é o rei desta terra, tá? Tire isso da sua cabeça. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, esse mundo está morto, esse mundo está condenado. Ele deu tudo pro homem, né? Ele que fez tudo, ele é o comandante de tudo, né? Ele que é o governante de tudo. Mas ele deu pro homem a gestão. E aí o homem preferiu entregar isso para quem mesmo, Dani? Para Satanás, entregou na mão dele. A partir do momento que você desobedece, a Bíblia diz que aquele que nos vence, nós nos tornamos servo dele. Está em 2 Pedro 2. E a partir do momento que Satanás venceu o homem no sentido de fazê-lo pecar, o homem deu a Satanás o senhorio sobre a própria vida dele, né? O homem entregou para Satanás
a direção desse mundo, é Sim, isso, sim. né? As pessoas, quando elas nascem, elas são criaturas. Deixa isso bem claro na sua cabeça. O reino de Deus não significa que você nasce e faz parte dele, de jeito nenhum. Você nasce e faz parte do reino dos homens. Você faz parte do reino terreno. Você faz parte você é mais uma das criaturas desta terra, que espiritualmente não difere em nada de um animal. Afinal de contas, tanto o espírito do homem caído quanto o espírito dos animais é morto. A diferença é quem crê em Jesus Cristo e assume um espírito vivo. Então ninguém que desembarca nesse mundo se desembarca no reino de Deus. Não tem diferença nenhuma. O reino humano, É um reino humano. sob a presidência de Satanás. Satanás. É muito pesado A isso. Bíblia diz que o homem, criatura, Efésios capítulo 2, ele é filho da ira. Ele não é filho de Deus, ele é filho da desobediência. Então, o reino de Deus, ele não é algo que nós fazemos parte a partir do momento que nascemos. Isso não é isso que funciona. Não é por nascimento humano que se ingressa no reino de Deus. Não faz o menor sentido. Porém, existe um reino de Deus, ele existe. Mesmo ele não estando estabelecido aqui na Terra, do ponto de vista terreno, ele existe. E tanto que ele é chamado, no Velho Testamento inteiro, de reino dos céus. Né? O Velho Testamento não trata o reino de Deus como sendo o reino da Terra, ele trata como o reino dos céus. Estava num outro nível, não era o reino, não se vivia o reino de Deus aqui. Mas isso mudou, não foi? Mudou, graças a Deus. Quando se cumpriu a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho em forma de carne, chamado Jesus, que é maravilhoso demais. João Batista, ele avisou em Mateus 3:2. Você lembra o que ele fala? Ele fala que arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo o reino dos céus. E João Batista, para o pessoal lembrar, João Batista, quem foi João Batista? João Batista foi o maior nascido de mulher. Era primo de Jesus e ele estava anunciando, e a Bíblia fala, a voz do que clama do deserto, preparai o caminho. Ele preparou as coisas para a chegada de Jesus. E ele vem, antes de Jesus chegar, ele grita isso, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque tinha uma pessoa que já estava chegando. Gente, Jesus, ele é tão legal que ele confirma as coisas. Só um pause, a Bruna perguntou se é verdade que as pessoas da igreja do sétimo dia, eu não sei se você disse agora dos mormons ou dos adventistas, porque ambos, né, se dizem do sétimo dia. Diz que o reino de Deus vai ser nesse mundo. Isso tem sustentação? Tem, minha amada. Em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém, ela desce dos céus. Ela desce. Mas será um novo céu e uma nova terra, tá? Deus vai reformar tudo isso que está caído. Não vai ter o reino milenar de Cristo aqui, 1000 anos. Mas o reino definitivo é um outro, novos céus e nova terra. Mas a Bíblia diz que vai descer. Se é literalmente nessa mesma terra, não sei. Mas eu creio que Deus vai reformar essa terra para transformar no Éden que era, de novo. O propósito inicial dele de ter. Mas vai ter comida. Ou se vai ter comida. Amém. Mas então o que é interessante que nós estamos falando é que João Batista, ele anuncia que este reino dos céus está próximo. Está chegando. Ou seja, o reino estabelecido por Deus nas regiões celestiais, ele está próximo de ser estabelecido também nessa terra. Legal. Só para gente importante é o que marca um reino? Um reino marca a essência de pessoas, de servos, né? De um território e principalmente de um rei. De um rei. De alguém que comanda. Glória. De alguém que faz a vontade dele. Alguém que pode mandar em tudo. Que pode ter autoridade para isso. Eita. Que ele que faz e deve acontecer. E é sobre aprofundarmos sobre a vontade de Deus, tal, a gente vai falar na outra semana, que vai falar ser feita a sua vontade. Então não vamos antecipar nada, mas é fascinante. Saber estudar um pouco da vontade de Deus é algo tremendo. Mas ele vai chegar, então, João Batista anuncia, e eis que dentro de um tempo aparece o próprio. Aparece Jesus Cristo. É que João Batista vem antes, né? João Batista, ele é a voz que clama no deserto, né? Cumprindo Isaías 40. Ele estava avisando, o machado está posto à raiz, o Messias está próximo. Só que Jesus é interessante que ele já estava vivo enquanto João Batista pregava isso, mas o próprio Jesus não tinha revelado ao mundo ainda quem ele era. Não tinha começado o ministério dele. Não tinha começado o ministério dele. Por isso que ele fala, o reino de Deus é próximo. Inclusive, Jesus, quando ele chega, ele começa, antes de estabelecer de fato o ministério dele, ele continua falando, o reino de Deus está próximo. Mas a partir do momento em que ele, sendo o Messias, é revelado, aí ele muda um pouco o discurso. Ele fala em Lucas 17 assim, o reino de Deus está entre vós. Calma, Dani, você está atropelando, cara? Eu fico nervoso. Cara, isso é calma. Vamos devagar. Então, Jesus... Detalhe, por favor. Não, você? Tá. Não, detalhe, por favor, detalhe. Detalhe. É isso, vamos devagar. É só para a gente ler, para vocês saberem
queridos, amados, que a gente não inventa. Está tudo na Bíblia, você acompanha na sua Bíblia também. Marcos 1, logo no começo do ministério de Jesus, no verso 15, Jesus fala, o tempo está cumprido. Ou seja, chegou o dia. Está na hora, estava esperando ter esses dias. Você, povo judeu, estavam esperando chegar. Agora chegou. E o reino de Deus está próximo, está perto. Agora está próximo, não no sentido de daqui a pouco vai chegar, porque o tempo está cumprido. Está próximo, agora está pertinho de você. Ele vai falar, mas ele vai explicar o que tem que acontecer. Fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Dani, é importante demais a gente pontuar isso no primeiro momento, que o reino de Deus começa a ter eficácia na terra com a vinda do grande eu sou encarnado. É isso, Dani? É isso. Até então, o reino de Deus ele era uma promessa. E quando Jesus ele chega para estabelecer aquele reino espiritual na forma visível, na forma entre nós, no meio de nós, assim. O interessante é que quando Jesus ele vem, ele não fala de algo, por isso que ele fala muito assim para os discípulos, o que eu falo para vocês, eu recebi do próprio Pai. Então os profetas, eles tinham relances do reino de Deus, né? Uma visão ou outra. Cenas do próximo capítulo. Como se fossem spoilers. Mas quando Jesus vem, ele fala, ok, já foi dado muitas dicas, agora eu vou falar para vocês exatamente o que é. Agora vamos implantar esse negócio agora. Agora é hora de ser efetivo. E aí Jesus começa e faz tudo, e começa a mostrar o que era o reino dele. O reino dele era um reino completamente diferente do que o homem estava acostumado e o homem vivia, e o homem pensava que Deus viria implantar. Porque o povo judeu pensava que o Messias viria com um cavalo branco e tomaria Roma e tomaria tudo e libertaria o povo e nunca mais eles seriam escravos. Até hoje, o judeu ele diz hoje, até 2018, ele diz, eu não creio que Jesus era o Messias, porque eu creio que o Messias virá para restabelecer o reino de Davi. E não é para restabelecer o reino de Davi. Estava uma visão humana. E aí Jesus vem e fala, para tudo, sabe de nada, culpado. Tem uma coisa muito mais profunda do que simplesmente ganhar reinos, conquistar nações e ser grande nessa terra. Vai falar, e ele vai, em Lucas 17, ele vai mostrar um pouquinho do que é. Vamos falar já não, depois. Vamos ler Lucas 17, a partir do verso 20. É que o interessante é que assim, as pessoas achavam que Jesus ele viria, que o Messias, no caso, viria, e estabeleceria um reino de forma terrena, ou seja, onde ele teria um palácio para reinar, como por exemplo, a Bíblia diz isso em Zacarias, no capítulo 12, que ele vai reinar em Jerusalém. Mas não é isso exatamente que Jesus veio... Na primeira vinda? Não é isso. Na primeira vinda, não. Primeiro ele veio estabelecer uma cultura do reino, antes de estabelecer o reino em si. Que é o que ele explica em Lucas 17, a partir do verso 20. Tá. Você está falando nele, tá bom. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Estavam esperando os fariseus o reino de Deus vir corporeamente, quando Deus comandando e as pessoas obedecendo. Mesmo exatamente. Respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ai, isso é profundo. Isso é muito legal, gente. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ele estava falando dele mesmo. Gente. Ele está falando dele enquanto rei. Mas algumas coisas são importantes para a gente ir construindo, Dani. Não vem com aparência exterior. O que marca, Dani, o reino de Deus não é a pessoa fazer X ou Y. O que marca a pessoa não é ser frequentador da igreja. Exato. Eu não sou servo porque eu tenho roupa de servo. Eu não sou servo porque eu tenho cabelos de servo. Não é isso. Não é de forma exterior. Olha, ali está um servo de Deus. Você não vê de forma externa. Exatamente. Então, as pessoas têm algumas religiões que gostam de ser marcadas por não usar alguns tipos de roupa, não usar algumas posturas externas, algumas posturas religiosas, e Jesus vai falar o seguinte, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é só aparência, não é só coisa de você ver. Então, Dani, a pessoa que é membro de uma igreja, ela já pertence ao reino de Deus? Claro que não, faz o menor sentido isso. A pessoa que já foi na frente e diz que aceitou Jesus, só por isso ela já pertence ao reino de Deus? Não, óbvio que não. É a pessoa que é filha de pastor e tal, disso. Não, precisa nascer de novo. Não é só porque é filho de pastor que você precisa nascer de novo. Aliás, você precisa, mas não quer dizer que se você é filho de pastor, você vai para o inferno. Não por isso, mas se você, de igual modo, perecerá, se você não se arrepender qualquer um. e crer.
Então é importante te pontuar isso, que o reino de Deus não é você ser pertencente a uma agremiação. Não é você pertencer a sua evangélico que gosta do reino de Deus. O reino de Deus não é exterior. É uma coisa invisível. E sabe o que é muito legal? Quando você para e acha que a pessoa, pelo jeito que ela se veste, ela demonstra se ela é salva ou não, é uma mentira, porque eu creio que Jesus, ele não necessariamente ele me salva e aí eu não vou no prostíbulo porque eu sou salvo. Não é isso. Porque muita gente pode não ir na zona, mas o coração dele tá morrendo de desejo. Tá entendendo? Então não é o ato de não ir que me torna uma pessoa salva. Não tem nada a ver com uma coisa dessa. Se eu sou salvo de verdade, o que Jesus ele quer é limpar o meu coração. Porque a pessoa, ela pode estar usando uma roupa bonitinha, mas ela tem pura sensualidade por dentro. Então a roupa em si não vai definir. Mas é claro que se eu nasci de novo, eu vou saber como me vestir, como me portar, óbvio. Isso é consequência. Nós não estamos aqui, querido, amado, pessoa da madrugada, sendo libertinos aqui. Falando aqui, não, você que creu em Jesus, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não. Quando você crê em Jesus, você passa a ser do reino dele. E no reino dele, o que vale é a vontade dele. Então, o que a gente quer desmistificar nesse primeiro momento é que não é exterior. O reino de Deus não é você mostrar para os outros. Jesus pega e arrebenta os fariseus, que são sepulcros caiados. O que era sepulcro caiado? Não, é um túmulo lindo de mármore com flores e fotos, mas por dentro é cheiro de cadáver morto. A religião se contenta com o exterior. Se você fizer bonitinho, seguir as regrinhas e tal, tá legal, você é um bom membro de uma igreja. Jesus não quer isso. Jesus quer que você entregue o seu coração. De Jesus, o reino dele começa de dentro para fora. É lá dentro. E é isso que vale. E aí, a partir daí, Deus vai transformando, vai reinando em cada área da sua vida. E você, as coisas que você fazia antes, começa já não ter sentido. O cara via pornografia na internet. Tem sentido alguém do reino de Deus submeter a esse tipo de coisa? Não, você vai. Quanto mais você se envolve com Jesus, menos o pecado te atrai. Se o pecado está te atraindo muito, é porque você está se envolvendo muito pouco com Deus, é uma consequência. Exatamente. Então, Dani está falando nesse primeiro momento da importância de a gente entender que o reino de Deus passa por uma pessoa, né, Dani? Essa pessoa, o reino de Deus era lá só nos céus, e aí Jesus vem na terra e fala: o reino de Deus chegou, o tempo está cumprido, e ele fala que o reino de Deus não é aparência, mas o reino de Deus como ele fala aqui, está entre vós. Ele está se referindo a ele próprio. Então, quando Jesus estava aqui, ele estava implementando o reino de Deus aqui. Amém, né? Amém. Amém. Mas e aí, para nós, como é que a gente tem acesso ao reino de Deus hoje? Olha que interessante. Entenda o seguinte: o reino de Deus ele é nos céus, tá? Então é o reino de Deus. Então vamos tentar colocar de uma forma física para você entender. Então o reino de Deus está lá nos céus. Pronto. Quando Jesus vem, ele vem para estabelecer o reino no ponto de vista espiritual. Ele vem para te tornar participante desse reino que é nos céus. Tá? O reino não é aqui, o reino é lá. Porém, quando você crê e você se arrepende, que é a nossa forma de acesso, é como se você recebesse de Deus um passaporte de cidadão deste reino dos céus. Só que você está na terra. Então eu estou na terra, mas eu já sou um cidadão desse reino dos céus. Então o interessante é que para eu receber esse passaporte, é uma consequência da minha filiação. Porque a Bíblia diz em Romanos 8, no verso 16, que se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus me ressuscita também através da fé, eu me torno filho e, por consequência, herdeiro. Maravilhoso. Então eu sou herdeiro desse passaporte de cidadão celestial que eu recebo através do arrependimento e da fé. Maravilhoso. Mas importante que, enquanto Jesus estava, o reino de Deus estava implantado. Estava na figura dele. Mas a nós, depois da vinda dele, temos acesso porque ele morreu. E ele morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele fala que todo o poder foi dado nos céus e na terra. Então nós hoje podemos ter acesso ao reino de Deus, porque Jesus morreu e ressurgiu e reina para sempre. Oh, aleluia. E então nós, como o Dani frisou, só para a gente frisar mais uma vez, é importante ter claro que o acesso ao reino de Deus passa por duas situações que Jesus falou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uau. O Evangelho é a boa notícia de Deus, é você crer absolutamente no que Jesus fez por você na cruz. Não é fazendo boas obras para ser aceito no reino de Deus, não é isso. Não é, querido, não é. Não é. É uma disposição de você entender que a única solução, salvação para a sua vida
tem um nome, se chama Jesus. Aleluia. Isso é a boa nova do Deus que ama o homem de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto disso. Mas para você crer, um pressuposto é você se arrepender. Se arrepender é tão profundo isso, né, Dani? A pessoa, ninguém muda de postura se está satisfeito. Se você está feliz com a sua vida, do jeito que está vivendo, o reino de Deus não é para você. O reino de Deus, para você, é o reino desse mundo. Você toca a sua vida mesmo, porque você está satisfeito. Mas o reino de Deus é para aqueles que estão insatisfeitos com a sua vida. Amém. É aquele que não está feliz com o seu modo de viver. Tanto que o arrependimento, qual que é a palavra no grego, Dani? É o metanoia? Metanoia. O que é o metanoia, Dani? A diferença entre o arrependimento e o remorso é que o remorso ele te traz um peso. Ouça bem. O remorso ele te traz um peso que ele tem um tempo de duração determinado. O remorso ele dura alguns dias, o peso na consciência, depois você volta a fazer a mesma coisa como se nada tivesse acontecido. Já a metanoia significa uma mudança de mente. O arrependimento sincero é quando você não quer ser quem você é, você não quer mais fazer o que você faz. Você não está só com peso pela consequência do ato. Não tem medo. Muitas vezes fica com remorso. Trai a esposa com remorso. Faz alguma coisa, bate pego, na mãe. Porque foi pego no flagra. Fica com remorso, com dor porque que fez. Não, na verdade, isso é remorso. Só. Se voltasse, faria a mesma coisa de novo. O arrependimento tem as posturas diferentes, né, Dani? Sabe uma coisa que aconteceu comigo recentemente? Eu fui tomar um sorvete em casa com a Eli. E aí eu só tinha aquele canudinho normal. E eu chupava assim e não vinha o sorvete, porque era muito grosso. Aí eu precisava daquele canudão de açaí. Tá lá larga. Aí eu fui no supermercado, não achei, nos 3 supermercados, voltei para casa. Aí eu fui no Shopping Novo, que em Taubaté se chama Shopping Novo, é o Shopping Via Vale. E aí lá eu fui tomar um suco desses, sabe essas barracas que faz suco assim? Sim. E aí era um suco de açaí, e era grosso, e aí a moça me deu. E ela falou, moço, pode pegar um canudo. Quando eu olhei, era o canudão grossão. Aí eu fui lá, falei, nossa, era o canudo que eu queria pra tomar sorvete em casa. Peguei um 6. E fui embora. Coisa de gordo, parece. Quando chegou na frente da escada, ela não viu que eu peguei canudo. Você foi na surdina. Foi, ela não viu. Aí quando eu peguei, eu olhei e falei, Senhor, eu estou roubando. Aquilo não me deu um peso na consciência, porque se desse um peso na consciência, eu ia embora e falava, se dane, é só canudo mesmo. Foi um peso na consciência e passou. Mas eu voltei e falei, moça, eu peguei 6 canudos seu. Aí ela falou assim, o quê? Eu falei, eu peguei 6, mas eu só preciso de 1. Só que aí ela virou e falou, não, mas eu dou pra você, pode levar. Aí falei, mudou, aí mudou a figura. Então, ao invés de 6, pode ser 8, peguei mais 2. Então, então o arrependimento, eu creio que é quando você muda sem que ninguém tá vendo. Isso é maravilhoso, né? Quando você tem uma postura de trazer à tona. E você não tem simplesmente dor pela consequência do erro seu. Mas você reconhece o quanto você é miserável. O quanto, na sua essência, você é um cara vendido à escravidão do pecado, como todos nós. E aí você chega nessa posição, eu não quero mais ser assim. É isso. E aí você fala, Senhor, eu me rendo, eu me entrego. E aí, nesse momento, o arrependimento, você crendo no Evangelho, aí você começa a participar do reino de Deus. Você nasceu de novo. Nasceu de novo, e como o Dani começou a falar agora, você começa a ter direitos do reino dos céus. Você começa a ter toda uma gama de cuidado, como uma verdadeira embaixada, que tem aquelas pessoas que estão longe, mas daqui a pouco a gente vai chegar nisso, que tenham cuidado também, mesmo que o cidadão esteja longe de casa. Mas vamos lá, Dani, então, o reino... já falamos sobre isso. Como ter acesso? Já falou como tem acesso. E que é importante isso, que Jesus chega para Pilatos chega para Jesus e fala, você é o rei dos judeus? Ele fala, eu sou o rei dos judeus. Mas ele fala, mas meu reino está em João. Vamos ver isso aqui, João. João 18:36. João 18:36. Vai falar o seguinte... Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Meu Deus. Então Jesus está começando a falar aqui que o reino dele não é do sistemão que o mundo prega. Então Jesus, ele começa a destruir aqui a ideia que os judeus tinham inicial de que o reino seria implantado na primeira vinda de Jesus de maneira absoluta. Eu falo assim, não, meu jeitão, meu reino não é do jeitão que o mundo acha que é legal. Certo, cara? Certo. Vai ficar fácil de você entender. Vou explicar agora, dando como se fosse uma recapitulação, falando tudo. O reino de Deus está nos céus, onde Deus manda, onde Deus domina. A terra está caída, jaz no maligno.
Jesus, quando ele vem, ele diz que o reino de Deus estava entre eles porque ele estava falando dele mesmo. E aí ele vem para morrer, ressuscitar e nos tornar participantes deste mesmo reino. A Bíblia chama isso em Efésios 2,19, ela fala que nós somos concidadãos dos santos. O que é um concidadão? Por exemplo, nós somos brasileiros. Eu, você, o Dani e tal, nós somos brasileiros. Se eu for para Israel um dia visitar Jerusalém, eu estarei em Jerusalém, porém eu sou concidadão dos brasileiros. Porque meu reino não é Jerusalém, minha nação não é Jerusalém, minha nação é o Brasil. Do ponto de vista espiritual, nós estamos na terra, porém nosso reino é dos céus. Então a Bíblia diz que nós somos concidadãos dos santos. Isso quer dizer que quando Jesus ele me torna participante do reino dele, não necessariamente o reino dele está implantado aqui na terra, mas a cultura do reino está implantado nessa terra através dos cidadãos do reino que estão nessa terra, que sou eu e sou você, a partir do momento que a gente crê e se arrepende e se torna participante do reino dos céus. Maravilha. O reino de Deus ainda não veio. Então, para que o reino de Deus não veio ainda totalmente, o reino de Deus ainda está em implantação através daqueles que vão levar a mensagem para que outras pessoas se tornem participantes do reino também. E o reino dele vai ser absoluto no dia que ele voltar. Nossa, aí vai ser legal demais. E aí vai ser absolutamente diferente. Mas eu queria apontar um pouquinho só, Dani, da diferença entre o reino desse mundo e o reino dos céus. Porque o reino desse mundo, o mundo de hoje, Dani, ele é norteado por alguns valores. E ele vai estar lá em primeiro, de hoje e sempre, né? Em 1 João, capítulo 2, ele vai falar do que equivale, do que o sistema desse mundo, que muitas vezes as igrejas têm caminhado no sentido de entender que o reino de Deus é igual ao reino desse mundo. O reino desse mundo não é assim. O reino de Deus não é como é o reino desse mundo. Ele vai falar o seguinte sobre o mundo versus o reino de Deus, o amor do Pai. Fala lá em 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, o reino desse mundo, não ame o reino desse mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você ama ser participante desse reino desse mundo, buscar as coisas desse mundo, tendo uma visão horizontal, o amor de Deus não está em você. Okay. Esse amar o mundo, ele está querendo dizer para você não colocar as coisas desse mundo como prioridades. Isso. Por isso que Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas não quer dizer que você não busque as outras. Por exemplo, porque eu já vi gente falando assim, não é para amar o mundo, então eu vou destruir a Amazônia. Ele falou isso num site de ateísmo, né? Tipo, provocando. Jesus manda não amar o mundo, então vamos destruir a Amazônia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá falando do sistema desse mundo. Do que é importante para o mundo, do que norteia o mundo. Ele vai explicar o que norteia esse mundo e para que a gente entenda que não é isso que deve nortear o reino dos céus. Olha o que ele vai falar. Porque tudo que há no mundo, as coisas, a concupiscência da carne. Que concupiscência da carne, Dani? Os desejos enfreados do seu corpo. É o que você quer, o que você anseia carnalmente, que vai satisfazer carnalmente. Seja uma comida, seja uma questão sexual, desejo da carne também. Então, Deus vai falar o seguinte, o reino de Deus não é norteado pela necessidade carnal que você tem. Beleza, Dani? Outra coisa que vai falar é a concupiscência dos olhos. O que norteia esse mundo também é as pessoas desejam ver as coisas que chamem atenção, que atraem, e por isso que tem tanta pornografia enraizada no ser humano e no mundo. Por quê? Porque é típico desse mundo com concupiscência dos olhos. É o desejo do que você vê que te atrai. E aí ele vai falar também, e a soberba da vida, que não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo. O que é a soberba da vida, Dani? A soberba da vida, dependendo da interpretação que você dá, é como que você enxerga você mesmo através da sua mente. Por exemplo, a pessoa que ela nasceu de Deus, ela é humilde ao ponto dela ser mansa, ela abre mão até de direitos dela. Agora, você vê uma pessoa que não conhece a Deus, ela faz questão de ganhar sempre, ela quer estar em primeiro lugar. A soberba dela é de que ela nasceu para ser o campeão e o vencedor e passar por cima de todo mundo. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro. Ele quer reinar, ele quer ser reconhecido, ele quer fazer tudo isso. E aí Jesus vem, e aí o que foi mais ou menos que Eva agiu segundo o curso desse mundo. Que ser igual a Deus ou maior, né? Exatamente, mas a Bíblia vai falar que ela viu a serpente, o fruto, e viu que era agradável aos olhos. Então, concupiscência da carne. Não, primeiro ela viu que era boa para comer. Boa para se comer. Que é concupiscência da carne. Agradável aos olhos. Aí dos olhos. E
E é Pra dar desejável dar entendimento. Ela queria ser igual a Deus. Soberba da vida. Querer alguma coisa. Então é típico desse mundo. Mas Jesus vem aqui, e na primeira, quando ele vai ser tentado por Satanás no deserto, ele vem e quebra tudo. Ele vem e fala o seguinte: tudo isso que você está acostumado a viver, mundão, tudo que os valores de vocês estão fazendo, vão parar tudo. O diabo chega para Jesus e fala: se você for o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que é isso aqui? Concupiscência da carne. Você está precisando de comer, você está 40 dias sem comer. Então você transforma, se você é filho de Deus. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte: não é pecado comer pão. Não, por amor de Deus. Não é pecado. O que Satanás estava querendo ali era tirar Jesus da dependência do Pai, que Jesus, ele se colocou a ser dependente do Pai. Ou seja, ele só fazia o que Deus mandava, e Deus não tinha mandado ele comer pão. E ele, na verdade, Satanás estava convidando Jesus para viver no sistema desse mundo, para viver segundo a ótica desse mundo, de valorizar. Se você tá com vontade de comer pão, coma. Se você tá com vontade de beijar, beija. Tá com vontade de fazer sexo, faz. É isso que Satanás queria levar Jesus a fazer. Você faz o que você tá com vontade. E aí Jesus fez. Não. Se você tá com desejo, está com fome, 40 dias no deserto, e aí Jesus pega, realmente, eu estou com fome, obrigado pela dica, e transformou. Não, porque senão Jesus ele não teria ouvido a vontade do Pai. Ele teria feito o que o coração dele mandou. Ele rompeu com o sistema, com o reino desse mundo, e fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí vai de novo Satanás e leva Jesus num pináculo e mostra todos os reinos desse mundo. E aí ele vai falar: tudo isso vou te dar se você simplesmente me adorar. E aí mostra tudo, concupiscência dos olhos. Não, cara, olha que beleza. Moisés, a Bíblia fala em Hebreus 11 que Moisés ele preferiu perder as riquezas do Egito para sofrer com o povo de Deus, mas para herdar a salvação. Interessante que Moisés ele trocou a riqueza do Egito, que é esse mundo, pelo sofrimento temporário para ter a glória eterna. Né? Mas a Bíblia vai falar lá em Hebreus que ele tinha em vista a recompensa. Porque ele estava focado não no que o mundo estava oferecendo para ele, mas no que Deus ofereceria no reino dele, em agradar o coração de Deus. Ele preferiu ser filho do que múmia. Cara, isso é importantíssimo. O que chama a atenção do homem é o que é bonito, o que vai trazer alguma coisa, o que seduz. E Jesus pega e fala assim: não, isso aqui não, cara. Isso aqui não. E Jesus responde, quando ele se prostrado me adorares, ele fala que só o Senhor adorarás e só ele prestarás culto. Rompendo de novo essa questão do mundo, Jesus rompe com o que norteia esse mundo. E por fim, ele vai lá, se lança aqui debaixo desse pináculo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que eles sustentarão nas suas mãos. E aí a soberba de os anjos vão dar ordem, e Jesus pega e vira e rompe com ele também, e não se submete. O Jesus que está falando aqui nesse momento, logo no começo da sua caminhada, que ele não submeteria, não só ele, mas todos aqueles que seguiriam a eles. Nós somos cristãos, que é Cristo pequeno, e nós devemos agir como ele. Aquele que crê em Jesus deve andar como ele andou. João 2,6. Beleza, então a gente viu que não é o reino de Deus, é o reino que foca em necessidade física, reino que foca em poder e glória. E infelizmente, Dani, muitas igrejas têm focado o seu culto e a sua adoração num reino humano, num reino que venha para cá que vai resolver seus problemas. Não é isso o reino de Deus, ainda que no reino de Deus o rei cuide dos seus Sim, mas Deus ele não tem nenhum compromisso com o nosso bem-estar no sentido de fazer todos os nossos desejos e vontades. Do ponto de vista um comparativo bem idiota. O Dani tem um filhinho, vai fazer 2 anos, já fez? 2 e 4 meses. 2 anos e 4 meses. João Pedro ele pode ter vários desejos, mas nem por isso o pai dele vai atender. Imagina que ele está com o desejo de brincar com 2 facas. O Dani vai falar não. Isso trazendo de um ponto de vista um pouco mais equivalente à nossa idade. O que é interessante é que Jesus ele diz na verdade 7 vezes na Bíblia ele diz eu sou, né? E uma das vezes ele diz eu sou antes de Abraão. Isso mostra que Jesus ele tem a pré-existência. Então ele tem a capacidade de saber o que é melhor para mim olhando lá na frente, né? Então o amor de Deus, se eu faço parte do reino dele, não é que ele vai satisfazer tudo que eu quero neste reino, mas ele vai saber tudo que é melhor visando o andamento da minha vida. E eu fico feliz, Dani, de quando eu faço parte do reino de Deus, olha que interessante que você está falando dessas igrejas. Essas igrejas, elas ensinam você, igrejas que pregam a vitória sobre todos os problemas, que você determina as coisas.
Elas estão ensinando que você pega Jesus e você traz Jesus para ser um servo no seu reino. Ele quer que Jesus, na verdade, Deus acaba sendo só um degrau para alcançar os meus objetivos. O gênio da lâmpada. Exatamente, eu quero só conquistar os meus interesses, os meus sonhos. Eu não estou muito preocupado com o reino de Deus, preocupado com o meu próprio reino, para eu ser grande, para eu conquistar. Eu abri minha 20ª empresa, e ter o meu iate, é o meu reino. Parece que esse não é o reino de Deus. Não. E o reino de Deus, porque o reino de Deus é focado nele, é dele, por ele e para Amém. ele. Olha, Romanos 11, 36. 36, exatamente isso. E as igrejas estão preocupadas com satisfação da carne, preocupadas em demonstrar poder. Dani, a igreja é poderosa? É muito. Em nome de Jesus, temos todo o poder. Nós pregamos o evangelho que é poder, que é poderoso para transformar o mundo, transformar todo aquele que crê. Nós cremos no evangelho de poder, mas o foco do reino de Deus não é fazer show pirotécnico. É isso. O foco do reino de Deus é transformar vidas, querido. Isso é o reino de Deus que É Deus veio isso. implantar. E glória também é para você, o reconhecido, o maior. Eu sou o pregador, esquece. Gente, não existe grande homem de Deus, né, Dani? Existe homens que têm muito Deus dentro deles. Quanto mais eu me entrego para Deus, mais eu resplandeço, porque mais Jesus está em mim. Nem eu que sou poderoso. É importante falar isso, Dani, porque a primeira coisa, nas bem-aventuranças está onde mesmo? Mateus 5. Mateus 5, que é quando Jesus inaugura o Sermão do Monte, vai falar que é bem-aventurado mesmo, só o pessoal. Bem-aventurado é mais do que feliz. O cara é totalmente satisfeito. Ele vai dar o caminho das pedras. Quer ser totalmente satisfeito, ele fala o que tem que fazer e uma consequência do que acontece. E a primeira coisa que ele vai falar é bem-aventurados pobres de espírito. Então, querido Dani, querido amado ouvinte, que está até essa hora, quase virando o dia nos ouvindo. Nossa, quase meia-noite. É para você entender que o que importa primeiro para você entrar no reino dos céus é você ser pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que não é autossuficiente. Pobre de espírito não é uma coisa ruim. Né? Não é uma coisa ruim, não é um cara debilóide. É. Não, você quer cara pobre de espírito, o cara não entende nada. Não é isso não. Pobre de espírito é pobre de você mesmo. Você busca menos você mesmo e mais ao Senhor. Isso é ser pobre de espírito. Então não existe pessoas grandes diante de Deus para ter altos cargos. Se for uma pessoa grande diante de Deus, é que a pessoa cada vez mais vazia dele. Por isso, de si próprio. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios que de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Só para ficar bem claro. Por exemplo, que eu me torne presidente do Brasil. Isso não quer dizer que eu sou grande ou pequeno diante de Deus. Porque eu posso ser, por exemplo, o presidente do Brasil e não tá nem aí para Jesus. Isso me torna um cara absolutamente inútil no reino de Deus. Agora, se eu for, por exemplo, o cara que serve o café do presidente, mas eu for um cara que abro a mão da minha vida para resplandecer a glória de Deus nessa terra, isso me torna um homem grande com Deus, porque eu sou pobre de mim mesmo. Então não é ser grande com Deus dependendo do meu cargo, da minha condição social. Isso não te torna no reino desse mundo, de reino desse mundo, aquele que é grande, ele está sentado, sendo servido. É o presidente, é o grande desse mundo. E o pequeno é o que serve nesse mundo. Mas para Deus, para você entrar no reino de Deus, você tem que abrir mão de você. Você tem que abrir mão do seu jeitão, do seu sonho, do seu plano. Porque Deus tem um plano muito maior do que você tem para você. Gente, quando você ama alguém, só para você entender, que tudo que a gente está querendo dizer é o seguinte: quando Jesus ele vem, ele não vem para que você o pegue e o torne participante do seu reino. Jesus vem para pegar você, que era uma criatura desprezível, e você morre com ele na cruz. Quando você ressuscita servo de Deus e concidadão dos cidadãos celestiais. Então você faz parte desse reino, e Jesus ele traz você para servir no reino dele. E eu passo a ser servo do reino dele. E sendo servo do reino dele, eu tenho que implantar o reino de Deus nessa terra através da cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus me demonstra tudo ao contrário. Se eu quero servir a Deus, eu não tenho que ser grande por mim mesmo, mas eu tenho que ser grande nos céus. E como é que eu sou grande nos céus? Quer um exemplo claro agora de cultura do reino? Quando você ama alguém que te faz mal, isso não te torna trouxa. No reino do mundo você é trouxa, mas no reino de Deus você está cheirando Jesus Cristo. Quando você perdoa, você todo jeitão de Deus, porque não é o reino seu, é você querer retribuir. O reino seu é você querer se vingar. Mas no reino de Deus é perdoa. O reino de Deus é como o mestre fez na cruz, pais não sabem o que fazem. Meu Deus. Mas é importante, a gente não perde a noção do privilégio que a gente poder ser
parte do reino de Deus. Oh, Jesus. Um tempo para trás eu fui numa igreja, pude ir lá nos Estados Unidos, e tinha uma igreja lá de brasileiros, inclusive, nos Estados Unidos, e que eles estavam fissurados, desesperados, todo o púlpito era em torno do green card que eles iam receber. O desespero deles de serem considerados cidadãos norte-americanos. E aí eles oravam pedindo isso? Não, a igreja tudo era um culto de ação de graças. E eles focaram na ação de graças, poder falar de Jesus, da cruz, de tudo que Jesus faz, na expectativa de ganhar o green card. Nossa. Um coração esperando no reino desse mundo de ser cidadão norte-americano, que dava um monte de direito porque eles estão lá. Mas nós somos cidadãos dos céus, Dani. E a gente tem o direito da eternidade pelo amor de Deus, cara. A gente tem direito do cuidado dele, porque ele nos ama. Então, muito mais do que o green card de qualquer país grandioso e maior desse mundo. Quando você crê e se arrepende e crê, você se torna cidadão. Você recebe o Heaven Card. Para sempre, do cuidado de Deus. E não só ser cuidado nessa vida, mas principalmente herdar o céu depois da sua morte. Agora a pergunta é, ok, eu creio no Senhor Jesus e eu faço parte do reino dos céus. O que isso muda na minha vida? Querido, a primeira coisa de tudo é que você vai ter a maior de todas as recompensas, que é a vida eterna. Nós não estamos falando de riqueza, estamos falando da vida eterna. A vida. Não só que não acaba nunca, mas é uma vida plena, satisfação absoluta. Sabe o que é eterno, gente? Só para você ter uma ideia do que é eterno. Imagina que uma vez por ano um pardal vai lá e beba um gole do oceano. Uma vez por ano, ele vai lá e dá um golinho. Ano que vem, ele vai lá e dá um golinho. Quando acabar a água do oceano, a eternidade é mais do que isso. Pra você ter uma ideia. É só o começo da eternidade. É só o começo. Foi só a breve introdução. Mas é uma coisa que não conseguimos ter. Não cabe na nossa cabeça, a gente não tem esse limite. Dani, mas é real, Dani. A gente tem que parar e pensar de fato. Nossa vida aqui, a Bíblia fala que nós somos estrangeiros aqui. A nossa pátria está nos céus. Nosso lugar não é aqui. Querido, você não queira alcançar, fazer. Você pode querer, mas não seja esse o foco da sua vida. Não é para você ser pobre. Não estou falando, não estamos pregando pobreza. Mas é para você não ser ganancioso. Estou falando para você não colocar isso como centro. A sua vida não gira em torno disso. Você não gravita em torno de alcançar os seus objetivos de riqueza profissional, de família, o que quer que seja. Sua vida gira em torno, a partir de então, do reino de Deus, de receber dele toda a provisão da sua vida, de agradar o coração dele. E por conta disso, no final dos tempos, você vai receber dele a recompensa de tudo que ele fez. Óbvio que o Senhor cuida daqueles que são dele, óbvio que ele cuida dele, mas a nossa primeira missão como cidadãos do reino celestial nessa terra, é resplandecer a glória dele através de um caráter transformado. Eu estava hoje na academia e tem um rapazinho lá que eu estou pregando muito de Jesus para ele, e ele vai crer em nome de Jesus, porque ele tem um caráter crente sem ser crente. Ele namora uma conhecida minha, e é um menino bonito. E aí ele chegou e e ele usa aliança no pescoço, assim, quando ele está treinando, para não ficar no dedo, né? Machuca, ele bota no pescoço, a aliança lá. E aí ele virou e falou assim, não, eu uso aliança aqui para as meninas verem que eu tenho uma aliança com a fulana, não vou dar nomes. E eu virei e falei assim, elas respeitam? Ele falou, respeita nada, se eu não tivesse integridade eu caía facinho, ele falou. Então o interessante é que o reino de Deus é exatamente isso, é você ainda que tenha a chance de cair, você não vai, não porque tem alguém vendo ou não, mas porque você faz parte de uma cultura que não busca mais o próprio prazer, e sim agradar o teu rei, que é Jesus Cristo. Amar a Deus acima de tudo. Não é mais seus prazeres carnais, seus objetivos de ser grande, não é o que você deseja ver, mas é agradar o coração do seu Deus. Mas é importante que aí o reino de Deus, a Bíblia é farta disso, de informação sobre isso, mas só uma afirmação legal lá em Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não são as coisas triviais dessa vida. Não são as coisas pequenas do dia a dia. É mais do que isso. Ele vai falar aqui, que é, mas justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Amém. Então, é importante demais de entender que a gente é chamado não para viver o nosso reino, mas o reino de Deus, o reino que vigora a justiça. A pessoa é justa, a pessoa que não deve nada. Não deve nada para Deus. Porque tudo foi pago na cruz. Oh, meu Deus. A pessoa que é um reino que vigora a paz. Jesus fala, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Como o mundo tem paz hoje, Dani?
Ah, a paz do mundo é não ter problema, ter dinheiro na conta, ter saúde. Isso é paz. E aí Deus vai falar assim que pode ter qualquer problema. O mundo vai ter aflição, mas tem bom ânimo que eu venci. A pessoa tem paz apesar de todo problema. Acho muito legal que a gente sempre comenta. Uma irmã nossa, até a avó de a cunhada minha, era cristã de verdade, estava falecendo com os jogos parando, estava no hospital, e aí o médico relata que ela estava lá, tá com não sei o que parando, não sei o que em convulsão, Os órgãos, né? os órgãos tudo parando, mas o médico faz questão de falar, mas ela se refere feliz e satisfeita. No final da morte, a gente vai encontrar a Bisoca. A Bisoca, eu A lembro gente dela. vai encontrá-la no A gente final. cantava no Dark. Querida. A gente vai e no final, por tudo tá ruim, mas ela estava feliz e satisfeita porque ela tinha motivo. Porque ela tinha um Deus que segurava, que sustentava ela com a certeza para onde ela estava indo. E isso é a paz que o mundo não pode dar, Dani. Uma paz que excede todo o entendimento. E também de alegria. O reino de Deus, o reino de alegria. Não o reino de... Porque as pessoas, muitas vezes, nas religiões, são pessoas mal-humoradas, carrancudas com o peso da religião de culpa terrível. E o reino de Deus, querido e amado irmão, é um reino de alegria, é um reino de pessoas satisfeitas, gratas a Deus, ainda que não tenha tudo o que quer, ainda que tenha uma quebradeira a sua vida, mas pessoa com paz e alegria. Esse é o mistério, né? O fazer parte do reino de Deus é você estar no meio da tempestade e você dormir deitado no barco. É um mistério que é possível, é real. Isso é quando você é cidadão dos reinos dos céus e você cumpre suas obrigações de obedecer. Porque muita gente crê em Jesus, crê no reino de Deus, mas não obedece, aí não usufrui dos benefícios da paz e da alegria que Jesus promete, porque isso é uma consequência da obediência. E está disponível no reino de Deus. Você, como o Dani falou, você pode estar distante do seu país de origem, a gente está distante da nossa pátria. Você gosta daquela música? Da linda pátria estou bem longe. É a nossa pátria que não é daqui, cara. Nossa pátria não é aqui. Mas mesmo não sendo daqui, nós recebemos o cuidado da nossa pátria. Se a gente for, por exemplo, se tiver qualquer problema fora do país, a gente pode procurar uma embaixada, que a gente vai ter cuidado. E a gente, de mesma forma, que a gente pode voltar-se a Deus, o nosso mediador, e mesmo estando longe, ele vai providenciar tudo que diz respeito à nossa vida. Ele é um Deus bom. Deus é bom. Então, Dani, quando ele vai falar o seguinte, venha a nós o teu reino. Ele está querendo clamar não só... eu acho que tem duas principais conotações de tudo que a gente falou aqui. Que eu quero que na nossa vida reine o jeitão, nós vivamos o jeitão do reino de Deus. A cultura, a postura, a obediência, o caráter, as reações. Isso quando você está orando, você está falando o seguinte, eu não quero... Olha que importante isso para a oração do Pai Nosso, oração que a gente fala. Quando você está orando, você fala, Senhor, por mais que eu tenha vontades, por mais que eu queira um monte de coisa, por mais que eu queira casar, por mais que eu queira ter filho, por mais que eu queira isso, por mais que eu queira ter um emprego bom, mas eu entendo que o que vale, eu quero que venha ser implantado na minha vida o seu reino. Eu quero que o Senhor é que reine na minha vida, mais do que qualquer outro projeto meu, o que vale é o seu projeto para a minha vida. E também, então, nesse sentido, eu quero que, eu desejo, venha o seu reino, eu quero fazer parte na sua integridade, na sua cultura, no seu entendimento, nos seus valores, no reino dos céus, que eu quero. E aí, por conta disso, também eu clamo para que o reino dele venha de maneira definitiva. Amém. Eu anseio, Dani, anseio o Senhor rasgar o céu. E aí nesse dia onde a gente vai de fato chegar em casa e onde não vai ter mais choro, mais dor, mais sofrimento, porque aí vai ser o reino de Deus completo. Porque hoje a gente vive no reino de Deus aqui, mas sujeito ao reino dos homens, dentro do reino dos homens que muitas vezes vigora um monte de coisa que não é legal, muitas coisas que não foi projeto de Deus. Mas quando a gente clama ao Senhor, nós desejamos de fato estar com Ele, do que é muito melhor. Amém, Dani? Amém, glória a Deus, é isso. Amém. Então, vivam o reino de Deus já a partir de agora. Eu vou orar por isso e a gente encerra, tudo bem? Fecha os olhinhos aí e vamos orar. E se bem que a Bíblia nunca mostra Jesus fechando o olho para orar. Ele mostra Jesus elevando os olhos para o alto. Né? É verdade. Mas é difícil a gente orar olhando para o tempo. A gente só fecha o olho para não se descontrair, não desfocar. Mas não é porque eu fecho o olho ou abro o olho aqui, de fato, ouço ou não. Senhor Jesus, obrigado, Pai.
Obrigado por o Senhor ter estabelecido o seu reino em nós, Pai. E nos ter chamado para ser participantes disso, Pai. É uma honra muito grande, Pai. É uma honra maior do que qualquer reconhecimento humano, do que qualquer prêmio humano, qualquer coroa, qualquer medalha, Pai. Senhor, a maior de todas as vitórias nessa terra, Pai, é ter sido perdoado e se tornado, através da tua cruz, Pai, nos tornamos teus filhos e participantes desse reino, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas dificuldades, Pai. Seja na mentira, seja na ira, seja na falta de domínio próprio, seja na sexualidade, Pai. Seja na incredulidade, seja na inconstância, Pai. Seja na preguiça, seja naquela falta de ânimo de ler e orar, Pai. Que isso nos torna cada vez mais parecidos com o mundo e menos parecidos contigo, Pai. Que nós o busquemos, Pai, com aquele coração sincero que a palavra diz em Jeremias 29:13, de buscar de todo o coração. Amém, Senhor, em nome de Porque Jesus. quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós parecemos contigo e mais nós resplandecemos o teu reino nessa terra. Amém, Pai. Senhor Jesus. Em nome Amém, de Jesus, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, queremos ser úteis, queremos Amém, ser transformadores de pessoas, Amém, através do nosso Senhor abraço, Jesus. através Sim, das nossas palavras, Amém, através das Senhor. nossas reações, Pai. Amém, Queremos Senhor. impactar esse mundo com reações. Em nome Que a hora de que as pessoas Jesus. brigarem, nós abençoamos, Pai. Amém, Na hora que Senhor nos Jesus. maldisserem, nós oramos pelos que nos Amém, maldizem e nos Senhor, em nome perseguem, de Pai. Jesus, Que nós Pai. não paguemos mal com mal, Em nome Senhor. de Jesus. Que nós consigamos sorrir para aquele que nos trata mal, Sim, não Senhor com Jesus. falsidade, Amém, mas porque Senhor nós sabemos Jesus. que nós não somos deste mundo, nós Amém, somos de Senhor outro Jesus. e nós queremos agradar o nosso reino. Aleluia, Senhor Queremos Jesus. te agradar, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, seja assim. Em nome de Jesus, Amém. seja assim. Amém. Seja assim. Amém, querido, foi um prazer, mais uma vez, é uma fonte inesgotável a palavra de Deus, que a gente possa, de fato, muito mais do que ouvir só, viver isso, colocar o reino de Deus sendo implantado na vida de cada um de nós. Deus é bom, Deus é lindo. Até a próxima, irmão. Uma coisinha só. Eu queria convidar vocês, os jovens, principalmente os jovens, a gente vai ter um retiro de carnaval, você está convidado, um preço super convidativo, preço, acho que é R$220. 4 dias no carnaval. Você que é de todo lugar do Brasil, que quiser, que é jovem ainda, só não pode ter criança. Você é adulto, jovem ainda, com espírito jovem, você está convidado também. Manda depois pra gente um inbox que a gente conversa. E também tem a oportunidade das pessoas que queiram somar na sua caminhada aí, né, Dani, no seu ministério. Quero mandar um beijo pra Eli, minha esposa, e falar, ela tá em Brasília, ela tem uma obra missionária lá, vai ver os pais, e ela também está ajudando a pastora dela a fazer campanha, a deputada Suzângela. Se você é de Brasília, olhe lá no perfil da Eli, a Suzângela, mulher de Deus de verdade. Agora é o seguinte, gente, uma das faces do caráter cristão, de quem faz parte do reino, é você não deixar para os outros fazerem aquilo que é responsabilidade sua, aquilo que você pode fazer. A Bíblia diz que quem pode fazer o bem não faz peca. E eu acho muito justo aquilo que a gente recebe de graça, a gente dá de graça. Então, por isso que eu não cobro nada para pregar. Eu não cobro nada, nunca. Porque eu recebo de Deus de graça, eu dou de graça. Mas também é justo que se você é abençoado, você também abençoe. Então, se você quiser fazer parte, não espere o outro fazer. Tá? Faz você com o que você pode, do jeito que você pode. Eu vou deixar aqui o e-mail, daniel.sade@uol.com.br. Você recebe as crônicas, eu mando pelo menos as últimas para você, e lá tem os dados para você abençoar a obra. Essa obra não tem nenhuma igreja que sustenta, entendeu? Eu e Eli, nós largamos tudo, e olha que eu ganhava bem, hein? Ganhava no Senhor Jesus, como eu ganhava bem. Enfim, pelo reino de Deus. É o reino de Deus, é o que vale o reino. Pelo Sua reino vontade, você vai continuar com um salário fixo lá e tal. Era muito mais fácil. Mas Deus chamou e aí pelo reino dele. Você joga tudo. Obedece. E você, enquanto igreja, vale a pena abençoar, que é um ministério sério, pessoas com temor de Deus, que sabe o que está lidando, né? Que o rei, então, abençoa. E como você gostaria que fosse abençoado, você abençoa, irmão. Amém. E o Senhor vai multiplicar. A promessa dele, 2 Coríntios 9, que ele que semeia, colhe com abundância. Amém. Deus abençoe, gente. Amo vocês. Beijos. Amém. Beijo. Finalizar.